Doutora, primeiro eu quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite. É muito importante para mim hoje começar essa maratona de lives com você, falando da aposentadoria especial. Eu quero que você fale, assim, gente, a doutora Adriane, ela cedeu um pouquinho do nosso tempo. A gente vai fazer de uma forma bem objetiva e para não perder tempo, já vamos entrar logo no tema. Sobre o que é aposentadoria especial, quem tem direito a receber aposentadoria especial, no que ela difere em relação às outras espécies de aposentadoria, por que a aposentadoria especial ela é tão complexa em relação a outras espécies de benefício. Doutora Adriane, é com você. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Doutora Patrícia, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Você é muito chique, gente, nesse sofá toda linda, maravilhosa. Que bacana. Obrigada para estar com você. Não podia ser diferente. Adorei, adorei. Bem, a aposentadoria especial, pessoal, é um tema muito complexo. Eu falo que é o benefício mais difícil de todos os benefícios da Previdência. Para vocês terem uma ideia, olha, eu escrevi 3 livros sobre o tema, cada um com um viés diferente, com conteúdos diferentes, por tamanho a quantidade de situações que nós temos que estudar nesse benefício. Então, nós temos um benefício antes da reforma, que se exigia ali somente o tempo de contribuição de 15, 20 ou 25 anos. O segurado tinha que provar a exposição a agente nocivo. Então, nós temos 3 modalidades de aposentadoria especial. Uma com 15 anos, que é a do mineiro de subsolo. A de 20 anos, que é a do mineiro na rampa de superfície ou pela exposição a asbestos. E a de 25 anos, que está relacionada a todos os outros demais agentes nocivos. Depois da reforma da Previdência, nós passamos a ter uma mudança significativa nesse benefício, que exige, além do tempo mínimo de exposição de 15, 20 ou 25 anos, passa a exigir, na regra transitória, uma idade mínima de 55 anos para aposentadoria aos 15 anos, de 58 anos para aposentadoria aos 20 anos, e de 60 anos para aposentadoria aos 25 anos. Então, eu tenho uma idade mínima agora nessa aposentadoria especial. E a reforma da Previdência trouxe uma regra de transição, que não exige uma idade mínima, mas exige uma pontuação. Então, essa pontuação ela é de 66 pontos para aposentadoria aos 15 anos, 76 para 20 e 86 pontos para 25 anos. O cômputo dessa pontuação vai permitir que o segurado inclua o tempo comum, o tempo mínimo de exposição de 15, 20 ou 25 anos e mais a idade, para que o segurado consiga alcançar essa pontuação e possa se aposentar por esse benefício. Então, além do tempo de exposição e desses requisitos, o segurado precisa comprovar essa exposição a agente nocivo. Tem que ser efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes. Então, é uma questão bastante complexa que envolve aí uma série de requisitos, não só do direito previdenciário, mas também do direito do trabalho, do meio ambiente do trabalho e outros requisitos também que fogem até a questão legal. Tem que estudar a saúde e segurança do trabalho. Com certeza. Professora, e o que não pode faltar no PPP? Quais são os pontos assim principais que não que é uma problemática? É o formulário chamado Perfil Proficiográfico Previdenciário, um formulário que vai ser preenchido pela empresa e fornecido ao trabalhador. E neste formulário a empresa vai informar todos os agentes nocivos, todas as informações relacionadas a esse contrato de trabalho, a esse vínculo, a esse trabalho do segurado. Então, esse PPP hoje, ele é o formulário que tem 4 seções. A seção de dados administrativos, em que vai ali a informação dos dados da empresa e dos dados do segurado.
as informações de cargo, setor, função, CBO. Depois tem a descrição da atividade, que é a profissiografia. Essa profissiografia é um campo extremamente importante, porque é nele que são informadas as atividades pormenorizadamente exercidas pelo trabalhador, e ali é que a gente encontra a questão da permanência. Permanência não é a jornada de trabalho, permanência é a atividade do segurado. Então, você conclui a permanência pela leitura desse campo 14.2 do PPP, que traz ali a questão da permanência. E a permanência é um dos requisitos para aposentadoria especial. Professora, eu tive um probleminha aqui com o meu vídeo, só um minutinho. Pois não. Gente, acontece, ao vivo. Bom, então, esse perfil, ele é... O que é importante nesse perfil? Tudo. O perfil não tem como você analisar uma parte do perfil. Eu tenho que analisar o contexto, todo o perfil, porque cada parte do perfil tem uma história, cada campo do perfil tem um porquê. Então, claro, o coração do perfil é a parte dos registros ambientais, né? Que é o campo 15, onde a empresa vai indicar ali os agentes químicos, físicos e biológicos. Mas ainda que eu tenha essa informação no campo 15, dependendo da descrição da atividade no campo 14, não adianta nada eu ter informação de agente nocivo no campo 15. Então, eu tenho que analisar se, por exemplo, eu tenho um ruído no campo 15, mas eu não tenho um engenheiro de segurança no campo 16, não adianta nada eu ter ruído no campo 15. Então, eu preciso analisar o documento de forma panorâmica e não só um único campo, não é um único campo que vai definir se há ou não atividade especial. Precisa analisar todo o contexto, né? Com certeza. Gente, aproveitando já o ensejo, a professora Adriane tem um livro chamado Dissecando o PPP. Ele é muito bom, eu indico. Isso. Eu indico porque ele literalmente disseca o PPP. O PPP ele é um formulário complexo e que você precisa entender todos os campos, porque senão você não vai ter êxito no seu pedido de aposentadoria especial. Professora, partindo já assim para uma parte prática em relação a um processo judicial. Sem dúvida eu prefiro na esfera administrativa, mas não existe assim uma uniformidade, às vezes se reconhece na via administrativa, às vezes não tem como nem no conselho ali, no recurso administrativo a concessão. Quando isso acontece, na sua opinião, é melhor os juizados especiais ou a vara federal? Os juizados especiais federais. Quem é meu aluno sabe que a gente não orienta os juizados especiais federais porque o rito processual dos juizados é diferente do rito comum. Então, você tem ali o rito dos juizados é um microsistema que é célere, tem toda uma questão de rapidez. Então, como a especial ela tem uma questão probatória que deve ser analisada pormenorizadamente, precisa fugir do juizado para aposentadoria especial na maioria dos casos. Primeiro que assim, o juizado é muito divergente em relação aos posicionamentos dos enquadramentos do tempo especial. Não há uma uniformidade, cada um pensa de um jeito. E na Justiça Federal, em que os processos vão para os tribunais, nós temos mais segurança e mais uniformidade nos tribunais do que em relação aos juizados especiais federais. Nesse momento, considerando que nós temos um tema afetado no STJ, que é o tema 1090, que discute a questão dos EPIs e manda sobrestar todos os processos, eu não recomendo que vocês entrem com ação judicial nesse momento, enquanto puder percorrer a via administrativa recursal. Claro, existem questões que o CRPS não vai resolver? Sim. Eletricidade não vai resolver, depois de 97 não vai resolver, vigilante depois de 95 não vai resolver, contribuinte individual depois de 95 não vai resolver. Algumas questões pontuais o CRPS não resolve. Mas muita coisa ele resolve. Então, a ideia é, quanto mais
quanto mais períodos especiais você conseguir resolver na via administrativa, menos sobra para o judicial. E aí, judicialmente, você consegue, você vai discutir apenas aqueles períodos controversos. Porque aquilo que você já resolveu na via administrativa já está resolvido e aquilo é incontroverso, não vai discutir de novo. Mas aquilo que é controvertido sobra menos se você entra com o recurso administrativo primeiro. Então, hoje, com a afetação desse tema 1090, essa semana eu fiz uma reunião com o TRF3 aqui de São Paulo, e o desembargador que fez a reunião conosco, ele disse assim, olha, Adriana, a gente está desesperado aqui, porque o tema 1090 está mandando sobrestar tudo, e vai sobrestar tudo, vai ficar um caos, que vai ficar uns 2 anos parado, os processos, e isso vai ficar, vai jogar tudo lá para frente, vai virar realmente um caos na Terra, né? Então, por isso que a gente está esperando aí a resposta do STJ nesse tema 1090, e a minha orientação aqui hoje para vocês é evitar ações judiciais nesse momento e ingressar com recurso administrativo. E o complicado é explicar para o cliente desse sobrestamento, porque ele não entende, vai ter que esperar. Desenha, né? Então porque não adianta, ele tem que entender, tem que desenhar. Falar, olha, não tem jeito. O tema está lá e se entrar com ação judicial, vai ficar parado. Então, o que você prefere? Você prefere entrar com recurso, esperar ou ter uma chance maior, né? Com certeza. Professora, tem já umas perguntas na caixinha. Eu separei também umas perguntas. Ontem eu fiz uma caixinha de perguntas para as pessoas direcionarem as perguntas para você. Vamos dar prioridade para o pessoal que está aqui ao vivo. Ó, a primeira pergunta do Ícaro. Os enunciados do CRPS vão mudar este ano? Já mudaram, a gente está esperando só a publicação. Teve uma reunião do Conselho Pleno no final de abril. Já temos a redação, a nova redação dos enunciados, mas não foram publicados ainda. Eles não foram muito alterados, assim, o enunciado 14, o 13 muda um pouquinho, o enunciado 15, que é da agropecuária, muda bastante, mas assim, muda no sentido positivo, né? O enunciado 5, se eu não me engano, muda bastante em relação à contribuição do contribuinte individual, mas a gente está esperando publicar. Então, vai mudar sim até o final do ano. Na verdade, já mudou, já foi aprovado pelo Pleno, só não foi publicado ainda, tá? Pronto. As alterações, se você quiser, tá lá na minha página, na página do IBDP. Nós fizemos uma live com o conselheiro, presidente da terceira CAGE, Gustavo Beirão, e ele fala ali na live que eu fiz com ele, no IBDP, todas as alterações que virão aí nessa nova publicação, tá? Pronto. O doutor David está perguntando, como pegar o PPP de empresa já encerrada, falida? Não tem como. A empresa que fechou, você tem o seguinte, você tem que analisar qual é o período que o segurado trabalhou e qual é a atividade que ele exerceu. Porque para períodos até 95, em algumas atividades, nós temos enquadramento por categoria profissional, que dá para enquadrar por categoria, né? Independentemente de ter PPP. Então, se o período for antes de 95 e der para enquadrar por categoria, você consegue reconhecimento por função. De 95 para cá, aí precisa do PPP, e aí o enquadramento é por agente nocivo. Então, nesse caso, tem que fazer prova por similaridade. Buscar uma empresa que esteja ainda aberta, que possa fazer essa similaridade. Ou prova emprestada de outro processo trabalhista, ou uma prova em que o segurado tenha feito em uma ação trabalhista, um colega dele tenha entrado com uma ação trabalhista, ainda que ele não tenha sido reclamante. Enfim, existem aí alternativas nesse sentido, tá? A doutora Marete Rocha está perguntando, e quando a empresa não passa as informações corretas, o que fazer? Aí nós temos a retificação do PPP, né?
Exatamente, doutora Patrícia. A gente pode, assim, o ideal é você tentar o máximo possível, amigavelmente, conversar com a empresa, falar com a empresa. Às vezes a empresa não está fazendo de má fé, às vezes ela não tem a descrição da atividade lá nos seus arquivos, ela vai pegar pela CBO. Então, tem empresa que recebe bem essa informação de que está errado e tem empresa que bate o pé, diz, eu não vou mudar, só com ordem judicial. Então, a gente acaba tendo esse problema. Aí, cabe uma ação trabalhista se o segurado não estiver mais trabalhando na empresa, mas antes de qualquer coisa, o ideal é conversar com a empresa para verificar se eles podem mudar antes de você ingressar com a ação. Inclusive, eu já vi uma discussão de dano moral quando a empresa passa PPPs Tem errados, mas dano a gente moral e tem que ter dano muito... material, eu já vi Isso, decisões. só que a gente tem que ter muito cuidado. Isso, porque né, agora na Justiça do Trabalho, se houver perdeu o processo, perda, paga né? sucumbência, paga honorários da perícia e Com pode certeza. ficar caro, né? Aí não vale a Com pena. certeza. Tem mais 3 perguntas? Vamos lá. Tá. Algum período de reconhecimento do agente ruído administrativo sem o laudo técnico? Não, impossível. Com o laudo, assim, você não precisa juntar o laudo se você tiver o PPP, mas no PPP tem que informar o campo 16, que é a informação do responsável técnico pelo ruído. Não tem como enquadrar por ruído, isso é um posicionamento já dominante, tanto na via administrativa, quanto na via recursal administrativa, quanto na justiça. Então, é um ponto que já é fechado. Até porque antes da existência do PPP era por enquadramento profissional, né? Então, tinha que estar enquadrado ali profissionalmente. Se não tivesse, então não tem direito. Professora, e agora, depois da reforma? Existe ou não existe mais a conversão do tempo especial em comum? Existe até a reforma. Eu Até a posso reforma. converter até 13 de novembro de 2019. De lá para cá, o tempo é comum. Então, eu continuo somando o tempo de contribuição, eu converto até a emenda. De lá para cá, eu considero o tempo comum, mas esse tema tem uma DI no Supremo Tribunal Federal, que é a DI 6309. Nós estamos discutindo a inconstitucionalidade da vedação da conversão do tempo especial em comum. Eu espero que seja favorável, porque, na verdade, o Supremo já se manifestou em outro processo de conversão, que é o tema 942. O ministro Fachin deixou muito claro ali que a conversão é o princípio da isonomia, ele busca a igualdade, não é um critério de tempo ficto, mas um critério de ajuste de tempo, de isonomia. Então, a gente espera que esse entendimento do Fachin seja trazido para o processo, essa DI 6309, que discute a inconstitucionalidade. Por enquanto, a gente faz a conversão até 3 de novembro de 2019 e de lá para cá não converte mais. Considera o tempo de lá para cá comum. E aí, ou o segurado não converte nada e aposenta na especial com 86 pontos e 25 de tempo especial, ou 25 de tempo especial e 60 de idade, ou converte o tempo especial em comum, e aí ele vai para uma das regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. E aí ele tem que ver se ele tem direito à regra de pontos, à regra de idade mínima, a do pedágio de 50% ou do pedágio de 100%. Professora, o tema 1090 do STJ, que discute ali a questão da eficácia do IPI. Esse que eu falei que vai ficar sobrestando tudo, que é o 1090. Eu acho que tem mais uma pergunta. Consegue abrir aqui para mim, por favor? Só um instante, professora. É obrigatório. Mas fala desse tema 1090, Patrícia, que você está perguntando. Desculpa, professora. Você estava perguntando do tema 1090, da eficácia dos EPIs. Pode Sim, falar. não, que vai sobrestar também, né? Isso. É o tema que eu falei, que é o 1090, que vai sobrestar todos. É obrigatório a periculosidade estar no PPP ou basta que conste no laudo técnico? Não, é assim, o PPP, ele é um formulário preenchido com base no laudo.
né? Se o laudo tem a periculosidade, a informação deve estar no PPP. O ideal é que a informação conste no perfil. Então, por exemplo, a pessoa teve exposição à eletricidade, então a empresa coloca que ele teve exposição à eletricidade acima de 250 volts, ali no perfil. Se ele teve exposição à explosão, a inflamáveis, vai colocar os agentes nocivos também ali. Né? Então é importante. Agora, digamos que não tenha. Tudo bem, só que vai ter que apresentar o laudo para indicar os agentes periculosos. Tem alguns engenheiros de segurança que não colocam agentes periculosos, porque a NR9 só fala de agente químico, físico, biológico. Como a eletricidade é um agente físico, eles acabam colocando, mas, por exemplo, a periculosidade do vigilante, da arma de fogo, tem algumas empresas que não colocam, que colocam lá na profissografia e não no campo 15. Tem mais pergunta? Vamos ver aqui. Vamos aproveitar, gente. Professora, no recurso administrativo, não aceita um ruído por dossiometria solicitando a informação do NEM. E na justiça, consigo sem o pedido da retificação do PPP? Consegue. Depende. No CRPS, eles estão aceitando a NR15 de novembro de 2003 para trás e a NHO de janeiro de 19 de novembro de 2003 para frente. O CRPS também aceita NR15 ou NHO01, tá? Agora, essa mudança que vem com a publicação do novo enunciado do CRPS, o enunciado 13 virá com a exigência de que conste a palavra dosimetria, porque é a técnica utilizada, e a norma. Então, eles vão querer que conste dosimetria ou que conste o NEM, que é o nível de exposição normalizado. O Juizado Especial Federal não está exigindo o NEM, está exigindo NHO ou NR15. Os tribunais também não vêm falando de NEM para exigência de ruído, não. Se tiver NHO ou NR15, a justiça tem aceitado também. Ótimo. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Estão pedindo para falar sobre o motorista. Pode ser categoria? Pode. O motorista pode ser por categoria, mas até 28 de abril de 95. Tem alguns entendimentos trazendo o motorista até 5 de março de 97 na Justiça, mas no INSS é só até 95. Depois dessa data, só na Justiça com vibração ou com penosidade. Então, existe um IAC, um incidente de assunção de competência no TRF da 4ª região, que é o IAC número 5, que fala ali da possibilidade do motorista de ônibus ou cobradores para enquadrar como especial pela penosidade, desde que seja comprovada essa penosidade. E tem um livro bem bacana da professora Thaís dos Santos, da editora Lujur, que é um livro que trata só de motoristas de ônibus ou de caminhão. Aliás, motoristas e cobradores de ônibus, que pode ajudar bastante também, mas só na justiça. E evite o Juizado Especial Federal. Com certeza. Gente, obrigada. Quase 100 pessoas na live. Professora, só mais uma pergunta, eu sei do seu tempo. Professora, no caso de exposição à sílica, substância cancerígena, ainda assim a ação será suspensa? Todas as ações serão suspensas, porque assim, o tema 1090, se vocês pegarem o tema ali, ele é extremamente amplo, tem 4 partes a tese a ser debatida. E ele fala, inclusive, dos agentes que foram indicados no rol taxativo do TRF4. Esse é o problema. Apesar do TRF4 ter definido que isso aqui não tem discussão, ainda assim está em discussão no TRF da 4ª região e é o que afetou no STF, então, no STJ. Então, há uma discussão de que ainda que os agentes sejam cancerígenos, eu entendo que daria até para você tentar peticionar e dizer que, tendo em vista o agente ser cancerígeno e o próprio INSS não reconhecer
não descaracterizar o tempo como especial, isso estava no próprio decreto, talvez você consiga tirar. Mas isso vai de processo em processo, trazer o distinguishing daquele caso para não ficar sobrestado. Verdade. Professora, eu quero... Tem mais... Pode mais uma pergunta? Pode, a última. Vamos lá. Pode sim. São muitas perguntas. Gente, não vai dar para responder tudo. Eu já aproveito os seguidores da professora Adriane Bramante que quiserem me seguir no meu perfil. Tem muita informação também sobre o direito previdenciário e eu vou procurar depois estar respondendo essas perguntas que a gente não vai conseguir, por conta do tempo, responder todas nessa live. Ó, e quando há 2 PPPs, um favorável de um período e no outro não? Medo de pedir para retificar e perder tudo. Doutora Corre o Rafaela. risco. Só que assim, o perfil, ele não é um documento sozinho, né? Ele é um documento baseado no laudo. Então, o que você pode fazer é pedir para retificar só o que está desfavorável e deixar o outro sem retificar. Porque se ele já está favorável, não tem por que retificar. Pede para retificar só aquele que tá ruim, né? Agora precisa ver o laudo, porque o documento é feito com base no laudo. Então, se o laudo consta aquela informação, a empresa não pode fazer milagre, ela não pode alterar o documento, né? E dizer que ali tem um ruído que para o segurado é bom, mas que não bate com as informações do laudo. A não ser que seja uma informação errada e que a empresa esteja agindo de má fé, né? É uma retificação de PPP, porque a informação do laudo está errada. Aí a discussão é mais ampla do que só apenas retificar o perfil. Sem considerar que a gente está entrando agora numa fase do e-social e do perfil eletrônico. Então, as empresas estão fazendo agora os perfis eletrônicos com base no GHE, que é o Grupo Homogêneo de Exposição. Então, se eu, por exemplo, tenho uma empresa que os prensistas estão expostos a um determinado nível de ruído e há um laudo que baseou as informações dos 10 prensistas daquela empresa, alterar aquele PPP significa alterar todos os PPPs dos outros 9 trabalhadores. Então, não é mais tão simples assim alterar um PPP. O papel aceita tudo, mas a via eletrônica ali vai ser muito mais complexo com esse PPP eletrônico. Verdade. Professora, eu sei do seu tempo, eu lhe agradeço novamente. Muito obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo aqui para estar comigo nessa minha primeira live, a primeira live, aliás, que professora. Bacana, que legal. Parabéns, sucesso para você, viu? Obrigada. Lhe agradeço. E, gente, aposentadoria especial, ele é um tema que não se esgota. E não há segredo, como qualquer outra coisa que a gente vai fazer, a gente tem que estudar muito. E, especialmente, para quem quer trabalhar com aposentadoria especial, tem que estudar redobrado. Então, não tem segredo. É sentar, estudar, comprar os livros da professora Adriane Bramante e vamos lá. Professora, obrigada, viu? Um abraço. Espero em outra oportunidade estar com você para a gente falar mais um pouco sobre a aposentadoria especial. Se Deus quiser. Gente, dia 6 de agosto tem curso de Secando PPP, tá? Lá pelo IBDP. Estão abertas lá no IBDP, tá bom? Façam lá a inscrição para fazer meu curso. Vamos lá se inscrever, gente. Obrigada, gente. Um beijo grande. Professora. Fiquem com Deus. Obrigada. Beijo. Você também fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Gente, obrigada, viu? E não se esqueçam, a nossa maratona de live, ela continua. A próxima será dia 28, segunda-feira. Nós vamos estar com a professora Jane, vamos estar falando tudo sobre a comprovação da atividade rural para os processos administrativos e judicial. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente!